Olá pessoal, aqui é Rafael França, do Sentido Maior, e hoje eu vou falar um pouco sobre vícios e como que isso funciona, né? A razão pela qual elas existem, e também não só isso, mas qual é o mecanismo mais eficiente mental para a gente conseguir superá-los. Então, primeira coisa é a gente entender um pouco o que é vício, né? O vício é uma repetição, é um padrão repetitivo, geralmente ligado a uma energia negativa, ou seja, que ele faz com que a gente diminua o nosso nível de consciência, ao invés de a gente aumentar o nosso nível de consciência. O vício por si só, ele faz com que, com o passar do tempo, a pessoa fique dependente daquela sensação, dependente daquela emoção, dependente daquele sentimento, e isso faz com que ela se torne um escravo do vício e sempre esteja buscando aquele repetir aquele padrão, por assim se dizer, a fim de conseguir uma satisfação, uma pequena satisfação. Então, quando eu estou dizendo de vícios aqui, eu não estou falando simplesmente do que vem primeiro na cabeça. Eu não estou falando de alcoolismo, de tabagismo, de vício em drogas. Eu falo vícios em geral. Ou seja, vícios de personalidade, inclusive. Né? Padrões de personalidade que nós repetimos e que, na realidade, geram uma negativação da nossa consciência. Isso tem uma razão de ser, e para eu começar a explicar, eu vou ter que contextualizar um pouco de quem nós somos como seres humanos e por que esse vício lhe surge. Então, a primeira questão é, eu vou trazer um conhecimento que é um conhecimento cabalístico, tá? Ele é amplamente discutido no Zohar, que é um dos livros que basicamente fundamentam um estudo místico do Torá. E nesse livro ele fala um pouco sobre o criacionismo do mundo, né? Como que o universo na realidade foi criado. Então conta-se a história que no princípio existia uma espécie de um vazio. A gente não deveria definir nem nomear isso que precedia tudo. Eu estou dando aqui o nome de vazio porque seria o mais fácil para a gente conseguir visualizar com a mente humana. Mas não seria nem isso exatamente. E desse vazio surgiu um demiurgo, um ser primordial do universo. Esse ser primordial é o que nós conhecemos e nós chamamos como Deus. Esse ser ele era completo, perfeito. Ele era pura luz, puro prazer, puro amor, pura prosperidade, pura sabedoria. Ou seja, não faltava nada para esse ser, porque esse ser tudo era. Então, a única coisa que esse ser poderia fazer era emanar. Ou seja, ele só poderia irradiar isso, ele poderia dar. Ou seja, a natureza de Deus é a doação. E simultaneamente, no próprio processo de criação desse demiurgo, se criou uma outra força, né? Que é uma força na qual ela era uma força receptora, ou seja, ela é quem recebia tudo que esse Deus, essa luz, dava. E isso trouxe o equilíbrio, né? Pode ser representado como, por exemplo, o Yin Yang, né? Ou a matéria e o divino, o Deus e Lúcifer, por assim se dizer. Então, essa constituição binária, na realidade, do universo, ela gerou esse equilíbrio inicial. Só que esse equilíbrio inicial, ele passou por uma metamorfose, que foi gerada por ambas essas consciências. A primeira metamorfose que aconteceu, para eu explicar ela, eu vou tentar exemplificar essa passagem. É como se o Bill Gates estivesse andando pela rua,
e o Bill Gates fosse essa fonte de luz, onde ele é absurdamente rico, bondoso, caridoso, entre outras questões, assumindo que seja assim, e ele olhasse um mendigo jogado na rua. E ali criou-se uma conexão espiritual profunda, única, especial entre aqueles dois seres. E o Bill Gates fala para esse mendigo: olha, eu vou te dar tudo. E realmente dá tudo para ele. Dá casa, carro, consegue fazer com que aquele mendigo restabeleça a sua vida, construa uma família e tenha todos os prazeres materiais, tudo, absolutamente tudo que é possível ele atingir, o Bill Gates dá para ele. Nesse processo dele fazer essa doação, um dia o mendigo vai para Bill Gates e fala assim: Bill, olha, sensacional, cara, muito obrigado por tudo, sou muito grato, mas você me deu muita coisa, mas tem uma coisa que você não me deu: a sensação de que eu conquistei tudo isso. E essa é a grande chave para a gente entender quem nós somos e qual é o nosso papel metafísico como ser humano. Nesse processo foi criado um véu. E esse véu é o véu entre Deus e a matéria. E esse véu é o véu de Maia, o véu de Ísis, é a ilusão. Foi criado de uma forma piedosa para com que o ser humano não conseguisse, né, enxergar com clareza esse outro lado, essa luz de Deus, receber essa luz de Deus limpa, por assim se dizer. A conexão de Deus com nós, ela continua existindo, sempre, eternamente. Só que a nossa própria consciência, por ela permanecer negativada, ela gerou esse véu. E a gente não enxerga com clareza essa luz. Ou seja, a gente não se torna puramente o receptor. Então a gente tem que buscar essa conexão, essa reconexão, esse religar, essa religião, vamos colocar dessa forma, que é essa forma de a gente trabalhar a nossa própria personalidade para que a gente se alinhe com a possibilidade de quebrar o véu e receber essa luz de Deus em toda a intensidade. E como nós somos parte desse receptáculo, não é que nós somos o receptáculo, nós somos parte desse receptáculo. Nós somos consciências individualizadas, mas que somos parte desse receptáculo. A gente, como receptáculo, a gente possui um vazio dentro de nós. E esse vazio, ele deve ser preenchido por essa luz. Ou seja, o vazio, ele necessita o preenchimento da luz de Deus, da divindade dentro de nós. Então, o ser humano, ele dentro desse nível de consciência, enquanto ele permanece negativado, ou seja, ligado à materialidade, ele não consegue preencher esse vazio porque ele não está buscando em Deus. Então, o que ele faz? Ele busca preencher esse vazio com mais matéria. Então, ele vai buscar dinheiro, ele vai buscar prazer, luxúria, ele vai buscar gula, ou seja, vai comer um monte para tentar preencher esse vazio. Ele vai usar drogas para tentar preencher esse vazio. Ele vai fazer diversas coisas externas, buscar no externo o preenchimento desse vazio. Vocês percebem como isso é uma questão chave para a gente entender de onde surgem os vícios? Então, os vícios, de certa forma, eles vêm e completam aquele vazio por um pequeno instante. Mas aquele instante, ele se dissolve, porque é a tendência de nós como receptáculo é que nós estamos sempre precisando. Nós sempre demandamos algo, sempre precisamos de algo. Porque a nossa própria consciência, ela consome aquela energia, ela consome aquele prazer. E quanto mais alto é aquele prazer, quanto mais forte é aquele prazer, mais eu vou precisar dele. Mais eu vou precisar repetir dele. Porque eu vou estar tentando buscar aquele preenchimento. Então o vício é uma forma de se preencher esse vazio existencial que está dentro de cada um de nós.
E todo mundo, de alguma forma, está conectado com algum tipo de vício. Porque é uma forma de tentar, vamos colocar da seguinte maneira, amaciar a consciência. Fingir que aquela situação não está acontecendo. E buscar uma satisfação da vida no exterior. E o que nós deveríamos estar fazendo? Nós deveríamos estar justamente buscando a luz, a divindade, para que a gente pudesse receber de Deus e nos tornarmos verdadeiramente o receptáculo da luz divina. Ou seja, nós entendermos que aquele processo de conexão de Deus com nós, ele é eterno, ele sempre está emanando, nós recebendo. Isso faria, na realidade, com que a gente se tornasse um santo. Ou seja, quando a gente olha para as pessoas santas, boa parte, os iluminados, entre outras questões, uma das principais características delas é que elas simplesmente aceitam a vida. Elas aceitam a luz da forma que ela se coloca. E elas simplesmente irradiam. Elas não estão preocupadas com elas mesmas. Elas não estão preocupadas com as questões externas. Se as questões externas vêm, ótimo. Que bom, vai trazer um pouco de satisfação, vai trazer um pouco de conforto, mas não é ali que está sustentado a necessidade desse ser. Porque aquele ser, ele já está conectado com a divindade de forma que ele recebe da divindade tudo aquilo que ele precisa. Sem se preocupar necessariamente com as coisas mundanas. E como que a gente começa a trabalhar essa questão interna do vício? E eu falo isso porque eu, inevitavelmente, passei períodos na minha vida onde eu tive problemas com questões, e ainda tenho com algumas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é um pouco guloso, come mais do que deveria. E eu busco me trabalhar hoje em dia nesse sentido. Tendo a consciência que aquilo ali nunca vai me preencher. E tendo a consciência de que eu preciso exercitar justamente a virtude oposta àquele defeito, ou seja, aquele vício, para eu conseguir sair daquela situação. Vou dar um exemplo. A pessoa é um fumante. O fumo, ele trabalha exatamente o quê? Eu estou inalando matéria, correto? Estou trazendo matéria para dentro do meu pulmão. O meu pulmão, ele foi feito para respirar ar puro, esse ar puro que está em volta de nós, que a gente não vê, que é imaterial, vamos colocar dessa maneira, ele é um gás, mas é imaterial, a gente não enxerga o oxigênio, a gente respira ele como fonte vital, como princípio inicial do nosso ciclo corpóreo, porque é a partir da respiração que eu vou ter todas as outras funções do meu organismo funcionando. A primeira coisa que eu preciso fazer é respirar. E dentro desse processo, eu começo a inalar essa fumaça. E essa fumaça ela vai fazendo o que? Ela vai densificando meus pulmões. Vai tornando eles matéria, sólidos, até a hora que eu não tenho mais condições de fumar. Tem um enfisema, tem um câncer, tem alguma coisa relacionada a isso. Então, para vencer esse vício, não basta simplesmente a pessoa desejar o parar de fumar. Sim, é a mente que coordena a possibilidade da gente vencer qualquer vício. Ou seja, é preciso que se exerça uma força de vontade, ou seja, é necessário que se tenha um desejo de vencer o vício, se aplique uma força de vontade, ou seja, uma tensão, uma forte determinação, e dessa forte determinação eu consigo romper com aquele padrão energético e começar a eliminar o vício. Mas como que a gente depura exatamente esse karma, esse padrão que a gente tem? A gente tem que exercer um padrão contrário. Ou seja, se eu estava materializando meu pulmão, agora eu preciso usar o meu pulmão ao máximo para que ele possa também se regenerar, ele possa voltar minimamente a um estado melhor de funcionamento.
Ou seja, eu posso praticar corrida, posso praticar natação, fazer um exercício aeróbico, onde eu force a minha respiração. E justamente aquele processo contrário à densificação do meu pulmão vai fazer com que eu vença aquele vício. Isso vale para absolutamente tudo. É justamente o fluxo do sacrifício. É você fazer o contrário para conseguir vencer aquele padrão negativado. Ou seja, eu preciso fazer algo muito positivo para vencer aquele padrão negativo. E essa é a forma que a gente pode começar a depuração do vício. Aplique essa mesma regra para absolutamente tudo na sua vida. Se você faz excesso de trabalho, esconde-se atrás do trabalho para viver, comece a praticar o lazer e se dedicar um pouco para você mesmo. Se você é viciado em exercícios, talvez comece a buscar ter uma vida um pouco mais tranquila em alguns momentos, porque o grande chamado é o chamado para o equilíbrio e não para os extremos, pois você pode ter um vício positivo e também pode ter um vício negativo. Isso vai depender muito do que a gente acaba, aonde a gente acaba se apoiando para preencher aquele vazio. Tá certo, pessoal? Esse é um conceito metafísico muito interessante e que vale a reflexão para se entender profundamente como a gente pode mudar os padrões de pensamento e comportamento que nós temos na vida. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, dê um joinha que ajuda a divulgar o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês, muita luz para todos.